seja bem-vindo. Aproveita e compartilha aí, envia, convida em nome de Jesus. Seja abençoado, abençoada por Deus, independente teu ministério, independente a igreja que você se congrega, você é uma bênção, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Números, capítulo 7, versículo 1 em diante, diz assim: E aconteceu no dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo, e o ungiu, e o santificou. E todos os seus utensílios também, e também o altar e todos os seus utensílios. E os ungiu, e os santificou. Que os príncipes de Israel, os cabeças da casa de seus pais, os que foram príncipes das tribos que estavam sobre os que foram contados, ofereceram e trouxeram a sua oferta perante o Senhor. 6 carros cobertos e 12 bois. Por 2 príncipes, 1 carro e para cada um boi. E os trouxeram diante do tabernáculo. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Toma os deles, e serão para servir no ministério da tenda da congregação, e os darás aos levitas, e cada qual segundo o seu ministério. Assim Moisés tomou os carros e os bois e os deu aos levitas. 2 carros e 4 bois deu aos filhos de Gersom, segundo o seu ministério. E 4 carros e 8 bois deu aos filhos de Merari, segundo o seu ministério, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Mas aos filhos de Coate nada deu, porquanto a seu cargo estava o santuário e o levavam aos seus ombros. Amém? O livro que nós lemos, que leva o nome de Números, é o 4º livro de Moisés. O 4º livro que Moisés escrevera, que faz parte ao Pentateuco, que significa 5 livros, ou a Torá, livros da lei. Quando Moisés, no capítulo 7 deste livro, que leva o nome de Números, por causa deste nome, aí isto é dado devido o extenso que há no livro de Números. Então, no capítulo de número 7, Deus, ele vai exatamente falar com Moisés após terem terminado a construção do templo, a terem terminado todos os utensílios do tabernáculo. Deus deu uma visão a Moisés para que eles viessem a construir um tabernáculo. E os utensílios que iriam estar neste tabernáculo para que os sacerdotes viessem a trabalhar. E Moisés, ele teria, após tudo isso, ele ungiria cada utensílio. Isso seria a vez em que Moisés entraria no tabernáculo. Após isso, só os sacerdotes e o sumo sacerdote, seu irmão Arão. Moisés unge tudo, consagra ao Senhor. E após isso, no capítulo de número 7, as ofertas dos príncipes na dedicação do tabernáculo e do altar, nós vamos entender, após a leitura, o que aconteceu. Foram trago aí
alguns carros e bois para que viessem a servir no tabernáculo, para que viessem a trabalhar no tabernáculo. Essas ofertas foram entregues. E começamos a ler e a entender que foram entregues alguns carros aos filhos de Gerson. E também foi entregue alguns carros aos filhos de Merari. Mas aos filhos de Coate, nada lhe foi dado. Interessante que quando os filhos de Gerson, Merari, receberam os carros, nós iremos observar que os filhos de Coate, os coatitas, não receberam estes carros para a ajuda no serviço. Os filhos de Gerson tinham esses carros, tinham os bois, para lhes ajudar a carregar as coisas. Os filhos de Gerson também, de Merari também. Mas os filhos de Coate não tiveram. Eu imagino os filhos de Coate se chegando diante de Moisés e perguntando, indagando a Moisés, por que os filhos de Gerson e os filhos de Merari receberam e nós não recebemos nada? Amados, os filhos de Coate, eles não recebendo esses carros para lhes ajudar, eles olharam logo humanamente como algo ruim, como algo mal. Por que eles terão ajuda de um carro para carregar o peso e nós não? A gente indaga muitas coisas, nós indagamos muitas coisas a Deus. Nós perguntamos muitas coisas ao Senhor. Nós acabamos observando pessoas recebendo mais do que nós. Nós observamos pessoas, eu digo crentes, cristãos, sendo levantado, exaltado, tendo ministérios enormes. A gente observa e muitas das vezes nós indagamos Deus, perguntamos Deus, Senhor, e eu? Senhor, Tu fez para o fulano, para a fulana, faz para mim também. Os coatitas também não foi diferente. Eles se chegaram e indagaram e perguntaram, e nós, por que a gente não recebe? Eu acredito que você já fez essas perguntas também. Por que o fulano pode jogar e eu não? Por que fulana pode ouvir determinadas músicas e eu não? Por que meus amigos podem passear, podem andar, podem jogar jogos online, seja joguinho de videogame, celular, seja o que for, nada contra, mas você diz, e por que eu não posso? E por que fulano, fulana pode isso e eu não posso? Por que fulano e fulana faz isso, aquilo outro, eu não vejo acontecer nada? Pelo contrário, muitas das vezes eu vejo eles serem abençoados e eu não sou igual a eles, não? Nós temos que entender uma coisa, que o chamado de Deus é diferente para cada vida. Talvez aquelas pessoas que fazem tudo isso tenham apenas uma vida comum, mas acontece que eu e você não somos comum. O chamado de Deus não são para pessoas comuns. O chamado de Deus são para pessoas que muitas das vezes irão ser chamados de loucos ou de loucas. Muitas pessoas não vão entender o que Deus tem para a sua vida. Muitas pessoas vão dizer que você é besta,
porque você não faz determinadas coisas. Muitas pessoas vão chegar para você e vai dizer, isso é normal, mas para você não é. Muitas coisas eu vi pessoas fazerem e dizerem para mim que era normal, mas para mim não era. Eu vi muitas pessoas se chegarem na presença de Deus e fazerem de qualquer jeito. E hoje, nem de longe mais eu os consigo enxergar. Sumiram. Presença de Deus não é do meu modo, não é do seu modo, é do modo dele. Por isso os coatitas indagaram, perguntaram por que não aceitaram, quiseram que Moisés dessem a eles uma explicação. É o que a gente muitas das vezes queremos, uma explicação. Uma explicação. Por que fulana tem uma vida assim, 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 continua cantando, pregando, continua líder de tal coisa, continua fazendo isso, aquilo outro? Entendam uma coisa, eles podem até ficarem, mas eles não continuarão tendo esse exercício, este ofício. Por quê? Porque Deus não acata, Deus não aceita. Para muitos é loucura o chamado de um homem ou uma mulher de Deus. Para que nós venhamos a ter um grande ministério, para que nós venhamos a ser muito usados por Deus, nós temos que nos abster de muitas coisas. Nós temos que nos afastar de muitas coisas. Fulano faz, cicrana faz, eu não faço, eu não posso. É interessante que quando eles chegam para Moisés, Moisés vai começar a explicar. O tema da mensagem de hoje é: dá-me os teus ombros. Dá-me os teus ombros. O tema da mensagem é: dá-me os teus ombros. Deus está pedindo os teus ombros hoje. Meus ombros, pastor? Sim, os teus ombros. Os ombros têm o significado de trabalho, de carregar peso. E eu lhe pergunto, não é pesado fazer a obra de Deus? É nos ombros que nós fazemos a obra do Senhor. Moisés chega para os coatitas, leva eles de lado e começa a explicar. Ei, os filhos de Gerson, eles têm carros, bois para carregar os pesos. Os filhos de Merari também. Mas vocês não têm. Sabe por que vocês não têm? Quem ajude vocês a carregar tamanho peso? Não entendo, Moisés. Aí Moisés diz, porque vocês levarão nos ombros os utensílios da casa do Senhor. Ei, escuta. Os filhos de Coate, os coatitas, levavam nos ombros nada mais, nada menos do que o altar do sacrifício, as peças, a bacia de bronze, o candelabro, a mesa dos pães asmos, o incenso e a arca do Senhor. Amados, você sabe por que esse peso está tão grande sobre os seus ombros? Porque são esses utensílios que você carrega sobre eles. Resumindo aqui, trocando em miúdos, você carrega nos seus ombros
a presença de Deus. A obra do Senhor, aonde quer que você for, você não consegue se esconder, porque você é um coatita. E Deus, Ele está dizendo hoje, meu filho, minha filha, eu preciso dos seus ombros. E você pode dizer hoje, Senhor, eis aqui os meus ombros, são teus. Ou você pode dizer simplesmente, não quero. Pode negar sim. Porque só existe duas vertentes, ou você aceita, ou você não aceita. Não existe meio termo. Hoje eu quero, amanhã eu não quero. Eu aguento 5 dias, depois não. Não existe meio termo. A primeira coisa que a gente tem que entender é que para carregar os utensílios, olha só a nobreza que eles tinham. Carregar os utensílios do Senhor tinha que ser na pele, tinha que ser no corpo, tinha que ser com seu testemunho. Os bois levavam no carro as outras coisas, mas o que era principal, o que era santo, quem carregava eram eles nos ombros. A obra do Senhor é santo, por isso que você sente a chama, por isso que você sente o peso, porque tem que se carregar no ombro. Primeira coisa, Deus está buscando crente com ombro de oração. Efésios 6,18. Deus busca crentes com ombros de oração. Você quer carregar nos seus ombros uma intercessão, oração? Sem oração o diabo gosta, porque ele sabe que vai vencer. Com oração ele sabe que ele tem a perca total. Deus está buscando homens e mulheres com ombros de oração. Mas pastor, não é joelho não? Joelho é simplesmente o ato de que nós fazemos diante do Senhor. Mas espiritualmente falando, é aqui que nós carregamos uma obra de intercessão. Cadê os homens de intercessão? Cadê as mulheres de intercessão? Cadê os homens de oração? Cadê as mulheres de oração? Homens de oração, eles não ficam bicudos. Mulheres de oração, elas não ficam bicudas. Crentes de oração, eles não pensam coisas como se tivesse sido verdade. Eles simplesmente oram para que tudo isso seja quebrado. E o Senhor, Ele está com saudade dos seus ombros. Você pode dizer, eis-me aqui, Senhor, eis os meus ombros de oração. O diabo sabe que sem oração, ele pode todas as coisas. Porque sem oração, ele pode fazer o que ele quiser. Mas ele também sabe que com oração, ele é aniquilado, ele é barrado. Então eu faço hoje um chamado. Onde estão os homens e as mulheres de oração? Outra coisa era que Deus está buscando crentes com ombros de santidade. Deus está buscando crentes com ombro de santidade. Por quê? Porque sem a qual não tem como se chegar a Deus. Sem santidade não tem como ouvir Deus, chegar próximo de Deus, ser íntimo de Deus. Sem a santidade não tem como ver Deus, não tem como viver Deus. Deus está procurando crentes com ombros de santidade. Cadê as mulheres santas? Onde estão os homens santos? Cadê os crentes em santidade para que Deus faça a obra?
nesse isolamento, nessa quarentena. Teve muitas pessoas que se isolaram, não só isolaram da pandemia, da enfermidade, da gripe, da Covid. Não. Eles se isolaram da obra do Senhor, da santidade. Muitos crentes hoje se afastaram, hoje eles estão afastados, porque quando existia a obra presencial, eles não estavam firmes. E se não está firme, qualquer vento derruba. Mas Deus está buscando hoje homens e mulheres com ombros de santidade. Será se esses homens e mulheres estão aí a nos acompanhar? Será se você está aí? Será se você está com este ombro de santidade? Será se você também é um coatita que está levando as coisas santas de Deus nos ombros? É pesado, pastor. Com certeza, irmão. Com certeza, minha irmã. É pesado. Jesus nunca mentiu. Ele já nos alertou sobre isso. Deus também está buscando crentes com ombros de integridade. Crentes com ombros de integridade. Pessoas justas. A integridade tem que permanecer sobre o crente. Eu não falo aqui de uma luta que venhamos a enfrentar, de um acidente financeiro independente do que tenha acontecido, e de repente lhe barrou em alguma coisa, mas não foi porque você quis. De repente você se endividou em alguma coisa, mas não foi porque você quis. Apenas um acidente nesse percurso aconteceu. Isso não quer dizer que você seja injusto, injusta. Não. Porque esse acidente de percurso, Jesus Cristo vai endireitar novamente e vai nos dar capacidade, vai entregar a cada um a capacidade de pôr em dia novamente todas essas contas em nome de Jesus. Integridade é justiça. Salmo 33:1, ele regozijai, ó justos. Temos que nos alegrar. Deus procura crentes justos. Deus procura crentes com ombros de integridade. Onde estão eles? O Senhor te chama. O Senhor te chama. Deus, ele está dizendo para você que está a nos assistir: eu, o Senhor, te conheço. Eu, o Senhor, ainda acredito e ainda ponho os meus utensílios sagrados sobre os seus ombros. Você, homem de Deus e mulher de Deus, a justiça de Deus, ela é perfeita. E Ele quer um ombro justo. Ele quer integridade. Você tem esse ombro para dar? Você tem esse ombro íntegro para Deus? Outra coisa que Deus está buscando: crentes com ombros de amor. Você ama? Você tem certeza? Você ama? Eu amo. Eu acredito sim que você ama. 1 Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, a igreja de Corinto, uma igreja que já falei eu em outras ministrações, uma igreja completa em dons, mas totalmente desorganizada. Uma igreja que era os crentes derrubando os crentes, um puxando o tapete do outro. Até havia crente
que tomava para si a esposa do próprio pai. Aí na carta, do capítulo de número 13 desta carta, Paulo vai falar de amor. E ele vai dizer que o amor não se cansa. Você cansou, você não ama. Ele vai dizer que o amor tudo suporta. Se tem coisa que você diz assim, eu não suporto isso, suporto tudo, mas isso aqui não dá para mim, você não ama. Ele vai dizer que o amor não tem ciúmes. Se você se sente ciúme em determinada situação por alguém ou determinada coisa, você não ama. O amor, como ele diz, não arde em ciúmes. Esse ciúmes que Paulo fala é aquele ciúme doente. Porque o Espírito Santo ele tem ciúmes de mim. Ele tem ciúmes de você. Mas esse ciúme é um ciúme de cuidado. E não aquele ciúme destrutivo. Se você chega a ter um ciúme a ponto de bater no cônjuge e dizer que bateu porque amava, convenhamos, não é amor. Muitas pessoas disseram que mataram o cônjuge porque amava. Amor do diabo, não de Deus. E o diabo, até onde eu sei, não ama ninguém. A carta aos Coríntios, capítulo 13, Paulo também vai dizer que o amor, ele não é fingido. Paulo vai falar do amor completo, sincero. Se você deseja mal ao A e ao B, você não ama. Se você não perdoa, porque em Corinto está dizendo, o amor tudo perdoa. Se você não perdoa, você não ama. E Deus está procurando homens e mulheres com ombros de amor. Porque para a obra dele tem que amar. É pessoas fazendo mal para você e você amando. É pessoas lhe caluniando e você amando. É pessoas lhe traindo e você amando. Porque Judas chega traindo Jesus com um beijo. E Jesus olhando para ele diz, amigo, a que vieste? Jesus continuou amando Judas. Paulo vai falar que o amor não morre. Se você disser, o amor morreu. Esse amor que Paulo está dizendo não é um amor conjugal. É um amor ágape. Não é um amor eros. Nem muito menos um amor filos. Por quê, pastor? Porque o amor ágape, o amor de Deus, por intermédio do Espírito Santo em nós, não morre. Não morre. Então você precisa amar. Se aconteceu alguma coisa isso na sua vida, nesses dias de isolamento, de pandemia, reveja seus conceitos. Se reconcilie. Se reconciliar não é só você se afastar e cair no mundão. Basta pensar. Pensou errado, pensou em matar, já matou. Pensou desejando alguém, já adulterou para quem é casado. Prostituição para quem não é casado e fica cobiçando um ou outro, aquelas coisas. Prostituindo a própria obra de Deus, palavra. Então, precisamos amar. Você precisa amar. Talvez você imagina conhecer o amor, mas talvez não conheça o bem. Leia a primeira carta de João. Você vai entender um pouquinho mais sobre o que é amor. Outra coisa, Deus está buscando crentes com ombro de ajuda. Crentes com ombro de ajuda. Deus está buscando crentes com ombro de ajuda. É isso mesmo, Deus está buscando você, está procurando. Você pode ajudar? Ajude. Você não pode ajudar? Ajude na intercessão. Eu digo materialmente falando, você não está com a condição de ajudar? Ajude na intercessão. No espiritual.
Pode materialmente? Ajude materialmente. Foi a coisa que esses príncipes fizeram. Trouxeram carros para a obra do Senhor. Deus precisa de homens e mulheres com ombros de ajuda. Nós precisamos nos ajudar. Precisamos ajudar uns aos outros, porque sem ajuda a obra de Deus não cresce. Como que a obra de Deus vai conseguir crescer se não for por intermédio de ajuda? Olha só o livro de Atos. Se não foi a ajuda dos crentes, uns ajudando aos outros, e a Bíblia vai dizer que por intermédio do testemunho e de ajuda dos crentes, a igreja crescia. Eles ajudavam no material, eles ajudavam no espiritual. Deus precisa da sua ajuda. O Senhor está tocando no seu coração agora, no seu ombro, assim, batendo, e dizendo assim: ei, você precisa ajudar. Você precisa ajudar a minha obra. Você precisa ajudar o meu servo. Você precisa ajudar a minha serva. O que ele está precisando? Deus vai mostrar do que ele ou ela precisa. Seja espiritual, seja material, do que a obra está precisando. Você já analisou do que a obra de Deus está precisando? Faça uma autoavaliação. Pergunte a Deus. Que Deus ele fala no nosso coração da precisão da obra. Aqueles príncipes, como eu disse, trouxeram aqueles bens materiais, foi ungido, consagrado e ficou com os levitas, com os sacerdotes que trabalhavam na casa do Senhor. Deus está precisando de homens e mulheres com ombros de ajuda. Você pode ajudar. E Deus sabe disso. Em nome de Jesus. Amém? A palavra é: dai-me os teus ombros. Deus está pedindo: dai-me os teus ombros. Você pode dizer: eis-me aqui os meus ombros, Senhor. Amém? Glória a Deus. Essa foi a mensagem de Deus para a nossa vida.